Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. O problema é que durante a construção do canal e da comunidade deles, eles tiveram estratégias que iam diretamente... Geravam uma comunidade... Eles atacavam os outros. A comunidade dela não era uma comunidade pacífica que vivia em harmonia com as outras comunidades. Era uma comunidade agressiva que vivia em guerra com as outras comunidades. E pelo fato de ser isso, eles causaram muitas inimizades dentro do nosso meio. Uhum. Então existia uma vontade muito grande dentro do nosso meio da gente discutir esse quesito dele também, não só a parte do racismo. Meu filho que falou isso, né? Meu filho que é adolescente e tal, o Thiago falou, ele falou assim, pai, esses moleques aí, eles fazem isso só pra ganhar seguidor, só pra ganhar like e dislike também, então assim, eles fazem de propósito. Então eu não sabia o que era. Quando eu ouvi o assunto, né? Eu fui perguntar pra ele. Não, esses caras aí são trouxas. Eles fazem isso aí só pra ganhar clique. Pra ganhar clique, pra chamar atenção e tal. O clickbait de baixa qualidade, né? É um clickbait. Aí cria essa comunidade que vocês estão falando, que é tóxica, né? Então fica um monte de moleque, né, falando merda como se não tivesse amanhã. Né? E como se não tivesse responsabilidade. Né? Comportamental. Então por isso que eu acho que vocês trazendo 1000 Grau é muito mais para suprir uma necessidade suas com audiência do que uma necessidade de lutar contra o racismo no país, tá ligado? Olha, eu concordo e eu discordo, porque é claro que a gente tinha noção que seria uma audiência muito grande a gente trazer o 1000 Grau aqui para debater, até porque o caso dele ficou conhecido mundialmente, tá ligado? Apareceu matérias dele na Grécia sobre o caso, na Polônia, nos Estados Unidos, em tudo. Mesmo? Foi sim. Então, cara, essa foi uma treta de magnitudes mundiais épicas. É uma cagada épica. O cara conseguiu fazer uma... Tipo, sabe os mestres de algo? Ele fez a mestre da... Tá ligado? Então, a gente sabe do CrossFit. E é por isso que eu sabia que ia dar... mas não foi só por isso. Nem esse foi o motivo principal pelo qual a gente trouxe. É que eu sinto que esse canal, ele tem... A gente sente, né? Que esse canal ele tem um papel de dar a oportunidade das pessoas conversarem e dialogarem. E a gente acredita que a gente tem que dialogar não só com quem a gente acha que está certo, quem a gente acha que é positivo, mas a gente acredita que a gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade e que isso vai tornar o nosso programa um programa melhor, mais informativo, mais plural e mais, sei lá, só um programa melhor mesmo, tá ligado? A gente acredita que isso aumenta a qualidade do nosso programa, não só em termos de questão de view, mas em termos de benefício para a sociedade. E o público de vocês? Então, quer dizer, o público de vocês tem uma faixa etária que, se aquele papo deles lá que o nosso público é maior de 18, eu não acredito naquela porcaria, acho que só tem moleque naquele Também negócio. Não acredito. Os caras colocam qualquer idade lá, deve ter só 15 anos pra baixo. Pelo jeito, pelo menos mentalmente, sim. É bom, né? Então assim, se tem um adulto que tá acompanhando aquela parada lá, esse cara tem que tomar uns tapas na orelha, né? Então assim, é uma molecada. Então, mas vocês têm um público que tem... Eu vejo por causa dos meus alunos, eu falei pra vocês. Então meus alunos viram. Né? Aliás, um beijo pra todos os meus alunos aí, tanto do Homero quanto do Objetivo, um beijão. Então, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, quer dizer, o fato de trazê-los aqui para falar o que eles tinham que falar e tal, e para confrontá-los e tal, vocês iam colocar o público para ver essa coisa acontecendo, né? Então, por exemplo, se eles fossem no Jornal Nacional, né, o público deles e o público de vocês talvez não viria. Então, é uma oportunidade deles de expô-los, né? Expô-los a um ambiente que é controlado por vocês, e vocês têm essa coisa da liberdade de falar aí o que você quer falar, mas nós vamos bater em você e tal. Então, assim, eu não diria que o saldo é negativo. É claro que o Ale tem uma posição assim, é aquela ideia de que você, não basta você ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Então vocês tinham de se posicionar de modo a serem antirracistas, de passarem uma mensagem propriamente antirracista. Mas eu acho que o programa cumpriu um papel, assim, né? Então pode ser que hoje nem... Pode ser que tenha validade daqui a um tempo, entendeu? Pode ser que encontrem ali um case para estudar a mentalidade de um moleque desse. Falar, pô, como é que pode, né? Um cara fazer um trabalho de psicologia numa faculdade de psicologia vai estudar... estudar a estupidez de um sujeito daquele, tentando explicar
né, tentando dar o contexto de ficar falando besteira na internet, assim, a troco de nada. A troco de nada. Quer dizer, a troco Sim. de ganhar De views, engajamentos e no final das contas, muita dor de cabeça. Que é uma doença da internet, essa porcaria. Sabe qual que é a minha E opinião? vocês se meteram num vespeiro, porque assim, o racismo cria muita dor. E não tem como evitar afastar essa dor. Tipo, vai ter pessoa que vai pegar essa dor e vai ficar com muito ódio e vai querer atacar vocês junto e tal. Então, acho que o momento de trazer eles é o momento que, por isso que vocês viraram trend topics, por isso que vocês acabaram sendo muito atacados também. Porque era um momento que tinha muito sentimento rolando ali na internet, né? Não tem como evitar esse sentimento. O tema tá quente, né? O tema tá muito quente por causa de tudo que andou acontecendo aí nas últimas semanas e tal. Então, quer dizer... e assim, é uma pena que o clima esteja quente, mas é bom que o clima esteja quente, porque vai de encontro ao que eu disse sobre trazê-los aqui. Eu acho que põe o absurdo que a gente ainda ter esse debate em 2020. Sabe? Eu olho um pouco desse jeito. Mas assim, eu acho que a gente foi bastante acusado de dar palco pra esses caras, pra eles falarem e serem racistas aqui e tal. Quanto a esse lance de dar palco, na minha opinião, a gente com certeza deu voz a eles, isso aí não tem discussão. Mas era também o nosso propósito da voz aos caras. Mas você tira o cara da bolha dele, entendeu? Porque senão, se você simplesmente finge que não aconteceu nada, o cara fica na bolha dele lá e a bolha dele adorou aquilo ali. Sim. Então você tirar o cara do ambiente dele e expô-lo a um público maior, né, aumentou em X graus a estupidez daquele cara. Sim, com Entendeu? certeza. Então eu acho que tem isso também. Então, porque se ele fica ali, não vamos trazer esse cara aqui, não vamos dar atenção, deixa esses caras pra lá. Então, e foi exatamente por isso que eles se tornaram cada vez mais relevantes na internet. Por quê? Eles fazem isso há muito tempo. Sabe? Como eu disse aqui no programa, no dia, pessoas vieram falar comigo sobre serem vítimas desses caras, mas eles me pediram para eu não levantar e não falar sobre os casos específicos. Tanto que, assim, tudo que eu cobrava, eu sabia que assim, eu tinha uma convicção que eles estavam se desviando, ou sendo ensaboados, ou até mentindo. Eu cobrei mais de uma vez. Cara, você tem certeza que você não faz isso, cara? Porque, porra... Tem uns caras aqui que me mandaram e eu não posso falar, e eu falei isso ao vivo no dia também. Eu não posso ficar falando, dando nome aqui, mas olha só, me falaram. Eu tenho amigos que são relevantes, que são importantes e que vivem disso, que perderam patrocínios porque vocês ficam direcionando a mob de vocês pra cima deles. Eles, não sei o que e tal. Então, a gente colocou o Easy Nobre ao vivo aqui, falando, ele não estava vivo, mas é um vídeo que ele gravou, afirmando com todas as letras que eles fizeram isso. Eles tiveram a oportunidade de rebater, desmentir, mas eles só falaram que era mentira, mas não explicaram o porquê é mentira. Se eu falasse os nomes das pessoas e os casos e dissesse o que rolou, não sei o que, eles iam só falar a mesma coisa que falaram. A gente faz o nosso aqui, e aí as pessoas, o público que vai. Eles não entenderam, talvez agora tenham entendido que eles têm a responsabilidade pelo público que vai. Criaram, né? Então, assim, o que eu queria dizer, por que eles se tornaram grandes dessa maneira, é que eles estão fazendo isso há muito tempo, e aí quando eles pegaram alguém que pegou e retuitou, isso, eles vêm crescendo ao longo dos anos por causa disso. Eles começaram a bater nos jornalistas de games e tal, e os jornalistas, com todo respeito, acabaram catapultando eles porque fizeram isso aí de olha só o que esse cara aqui tá falando. Olha só o que esse cara aqui tá falando toda hora. Mas também, Igor, porque a sociedade mudou muito nos últimos 10 anos. Eu acho que eu cheguei até a assistir o vídeo do Easy, e eu sei que esses caras estão aí há muito tempo aí fazendo esse tipo de coisa, né? Mas a gente muda. Se você lembrar da década de 90, acho que o Monarca não deve lembrar muito, mas era uma década que para vender geladeira na televisão tinha que ter uma propaganda com uma mulher seminua. Sim. Então, era uma década muito maluca. E a sociedade vai mudando. Então, talvez o Mil Grau cresceu numa sociedade que aceitava um tipo de coisa, e aí nos últimos 2 anos a sociedade mudou, colocou mais gente no jogo da comunicação. E essas novas pessoas confrontaram todo mundo. Sim, eu acho positivo, mas assim, quando eu quero que algo não tenha voz, que algo assim suma da internet, aquela coisa, tá ligado? Porque foi isso já se provou eficaz. Só que
Só que todo mundo tem que ignorar pra ser o negócio sumir. Não adianta só você ignorar. Só que aí ele some e aí no teu radar. Ele não some da sociedade, ele não some some da vida, nem da realidade. Exato, ele não some da realidade, ele fica ali no cantinho crescendo e ficando cada vez mais verminoso, mais sujo, mais tóxico. E com mais gente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o mal, de certa forma, ele quando exposto ao sol, e o sol é o público e o discurso, ele é enfraquecido. O mal, ele vive da sombra, ele vive do ninguém saber o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, exatamente, quando você vê o mal acontecendo, dá esses casos que deu ali nos Estados Unidos. Quando você vê o cara pressionando o pescoço do George Floyd, você fica revoltado. Esse foi só o último caso, né? Mas aquilo também não gerou um debate? Que já não é o último, né? Já não é mais o último. É verdade. Teve e vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando merda. O que fez estourar lá acho que não sei se foi a primeira grande... mas assim, o que fez estourar lá no Alabama, em Birmingham, foi o assassinato do garoto, né? Do tio, não é? Que ele parece que ele assoviou... que ele assoviou pra esposa de um cara branco, ou pelo menos foi isso que saiu na mídia e tal. E aí o cara foi lá e matou ele e não aconteceu nada. Porque ele falou sobre... não sei, eu não sei detalhes, mas eu sei que isso foi foi quando surgiu o Luther King, não foi? Mas acho que também o mais emblemático, assim, do tempo recente é o Rodney King, né? Foi 91, né, Ale? Você lembra a data? Sim. Rodney não King lembro exatamente. que deu também, foi um quebra-quebra, porque também foi um caso filmado, né? E filmado por um civil, não era a imprensa, nada. Então, um cara com uma câmera filmou o sujeito sendo espancado pela polícia e os policiais foram absolvidos. Então, quer dizer, tava claro o espancamento, não era um negócio que, né, dava margem à interpretação. Sim. Então, isso e esse slogan, que é o Não Posso Respirar, que o Black Lives Matter pegou, na verdade, ele surgiu do Eric Garner em 2014 em Nova York, que foi um outro negro morto asfixiado pela polícia. Então, e ele vem tudo de encontro quando a gente fala dessa confluência com a política, porque é assim que as pessoas estão morrendo com a pandemia, né, sem conseguir respirar. E aí você junta esse momento de violência policial com o número de negros e latinos sofrendo mais com a pandemia nos Estados Unidos e cria esse estopim que deu origem às manifestações. E tem uma outra... E assim, a gente perde vidas aqui no Brasil quase toda hora de maneiras semelhantes, só que ninguém tá filmando também, né, cara? O que a gente tá o que a gente precisa fazer mudar. Por isso que eu acho o debate importante, por isso que eu gosto pra caralho do podcast do Ale, ele fala sobre cultura negra pra caralho. Tu tem um podcast também, né? Tenho um podcast, mas não é propriamente sobre... Porque assim, eu sou um amigo do Silveira, o Silveira, um abraço, ele deve estar assistindo também. E o Silveira é um grande produtor musical brasileiro, já trabalhou com Gal Costa, já trabalhou com Ed Motter, então é um baita de um produtor, tem CDs próprios e tal, e tá tudo lá no Spotify, pode ir lá ouvir. E aí, o Silveira eu já conheço há muito tempo, eu era fã do Silveira antes de conhecê-lo pessoalmente e tal, e aí a gente acabou se encontrando na mesma comunidade. Então ele é o líder do grupo de música da igreja que a gente frequenta e tal, minha esposa canta também, e aí a gente começa a conversar, a gente se aproxima. E a gente tem mais ou menos a mesma história em relação à música. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, assim, a gente começa a conversar. É aquele negócio, as mulheres ficam na porta, acabou o culto, todo mundo indo embora, a luz tá apagando e a gente... Peraí que a gente vai... E aí, assim, você posta uma foto, a gente às vezes sai pra comer, posta uma foto e tal. Pô, estamos aqui trocando ideia. Aí sempre alguém comentava assim, pô, queria estar aí vendo esse papo e tal. Eu falei, mano... vocês criaram um podcast. Pô, nós temos que pegar essa nossa ideia e transformar num podcast. Vocês tinham que ter um podcast junto, você e o Ale. Não, nós vamos fazer.